o seguinte, hoje tem protesto em Curitiba, nas principais capitais do país. Sindicalistas querem pressionar o governo federal pela queda de juros. É o protesto da CUT aí pressionando o governo pela questão dos juros. Quem vai trazer os detalhes é a repórter Beatriz Frener ao vivo. Bea, bom dia para você. Bom dia, Rafa, para você, para o Rivaroli, para todo mundo que está com a gente agora no RN Dia. Essa manifestação ela acontece hoje a partir das 11 horas da manhã. Em Curitiba isso vai acontecer na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico, que geralmente é palco de protestos, e vai reunir diversas entidades sindicais de vários setores para fazer aí um protesto contra a taxa de juros que hoje é praticada pelo Banco Central no Brasil. Esses trabalhadores estão reivindicando que ela não seja mantida nos valores atuais de 13,75%. Isso porque existe uma previsão de reunião, de encontros hoje e definição ao longo aí desta semana para saber como fica a taxa de juros dos financiamentos aqui no Brasil, a Selic, essa manutenção de 13,75% ao ano, ela já está sendo mantida pela 5ª vez consecutiva. Então, existe uma pressão aí da classe trabalhadora para que isso não se concretize mais uma vez. Eles consideram, uma das falas da CUT, de que o presidente do Banco Central estaria alinhado com banqueiros. Na outra mão, a presidência do Banco Central fala que é necessário a manutenção dessa taxa para conseguir segurar a inflação em 2023 e 2024. Mas as centrais sindicais argumentam que essa taxa atual de juros atrapalha no desenvolvimento do país. E esse assunto, o olhar aqui para a economia brasileira, para a taxa de juros, define muito, de certa forma, como é o comportamento e o consumo do país. Também acabou repercutindo, inclusive, através da fala de um economista que é vencedor já do Prêmio Nobel de Economia, que é o Joseph Stiglitz, que falou sobre essa política de juros aqui no Brasil. Ele participou de um evento que foi organizado ontem pelo BNDES, então estava em São Paulo para falar justamente sobre o cenário econômico do país e disse que considera aí que esse olhar exclusivo para a questão inflacionária é prejudicial, que manipular a taxa olhando apenas para a inflação é sim prejudicial para o país no ponto de vista dele, e que esses números ele considera chocantes e incompatíveis com uma economia saudável. A gente tem essa reclamação da classe trabalhadora, também uma crítica que foi feita pelo vencedor do Prêmio Nobel da Economia e, ao mesmo tempo, a atual gestão do Banco Central dizendo que isso tudo é necessário para segurar a inflação. Rafa. Obrigada, Bea. Olha, além de Curitiba, manifestação aí das centrais sindicais contra a questão da taxa de juros, pedindo aí redução da taxa de juros em frente à sede do Banco Central em Curitiba. Acontece também em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e São Paulo. Agora, Riva, a gente sabe da independência do Banco Central, mas tem diretrizes governamentais. O governo não é de esquerda? Pretende ser. E começa atabalhoado, na questão econômica. O que é isso? É fogo amigo, então? Na verdade, assim, as centrais sindicais estão sendo usadas para colocar pressão em cima do presidente do Banco Central, que é independente, ponto. Assim como algumas montadoras também estão sendo usadas para dizer o seguinte: olha, as pessoas não estão consumindo, não estão contraindo empréstimos porque os juros estão elevados. Então vocês, por favor, baixem a taxa de juros, porque tem reunião do Copom saindo aí nos próximos dias e deve ser anunciada a nova taxa de juros do nosso país. A taxa de juros ideal é algo entre o teto da inflação e a inflação real. O centro da meta e o teto da inflação. Alguma coisa nesse sentido seria o ideal para uma taxa de juros considerável. Até montadoras têm sido usadas para isso. As montadoras agora, as 3 que paralisaram, elas não paralisaram apenas porque está faltando insumo e que os estoques estão elevados. Elas querem vender, estão botando pressão. Baixa os juros aí que o povo não está contraindo financiamento aqui não para comprar carro. É simples.
É lógico o que está acontecendo. E as centrais sindicais também. E essa é uma força que o governo petista sempre teve. Quando ele precisa, as centrais sindicais vão pra rua. Não é contra o governo. É contra o presidente do Banco Central. Na verdade, a grande pressão do governo federal é para que ele saia, para que ele peça o boné e saia. Porque o mandato dele termina, se não me falha a memória, só no final do ano que vem, não é isso? Os mandatos agora são de 4 anos. Então, é jogo político. O governo vai dizer pro mercado aí, ó, tá vendo? As centrais sindicais estão botando pressão no homem aí, ó. E vocês apoiando. E lógico que o presidente do Banco Central vai trabalhar sempre pros bancos. Ele vai manter o sistema financeiro de pé, ele vai jogar a favor do sistema financeiro, a favor do sistema monetário. Se não fizesse isso, não seria presidente do Banco Central. Mas é meio lógico. O que o governo quer, na verdade, é uma taxa básica de juros mais baixa e o Banco Central forçando os bancos a liberarem mais empréstimos. É isso. O que quer o governo petista é isso. Só que se você incentivar demais o consumo, a inflação que já não está sob controle, ela vai para onde? Hoje não é uma inflação de consumo. É uma inflação de reposição de preço de cadeia. Se você juntar com a inflação de consumo, ninguém segura. Mas para você esquentar a economia, você precisa das pessoas consumindo. Mas a gente precisa também de uma âncora fiscal decente, a gente precisa de previsibilidade, a gente precisa de um câmbio controlado, a gente precisa, no meio dessa nova âncora fiscal, de uma previsibilidade dos gastos públicos, de segurar o orçamento público. Não é apenas liberar dinheiro na mão do povo para fazer que nem antigamente, comprar sua geladeirinha e tudo mais. Isso é essencial? Claro que é. Mas se isso for feito agora, como o PT quer fazer lá em 2003, vai explodir. E outra, o PT naquela época pegou um cenário absolutamente favorável de commodities. O boom das commodities, principalmente do soja. Hoje você não tem mais, os preços já estão bem estabelecidos. Então, dessa vez no governo petista, a gente vai ter que ver um bom trabalho econômico. E quando nós precisamos disso por parte do governo do PT, a viola foi pro caco. Ou não foi assim o impeachment da Dilma? Ou não foi por questão econômica? Ah, pode ter misoginia, pode ter algumas coisas assim, uma série de elementos. Tem, óbvio que tem. Mas foi pela questão econômica principalmente. Aquilo foi pressão de mercado. Foi tira a Dilma daí porque ela vai estourar os gastos e nós já vamos passar por problema. Se contar que ela é mulher também, a gente não vai muito com a cara dela. Era mais ou menos assim. Tristemente era mais ou menos assim. Chamavam ela de maluca da economia. Vocês lembram disso, não? Diziam que quem não conseguiu gerir uma loja de R$1,99 não tinha capacidade de gerir a economia do país. Vocês lembram disso ou não? Eram que usavam contra ela. Então, quando o PT precisou mostrar serviço no controle econômico, em colocar as coisas, não deu certo. E agora vai ter que fazer isso. Será que vai dar certo? A ver as cenas dos próximos capítulos, Rafa.